Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a disciplina Química, Sociedade e Cotidiano. Nessa aula, vamos falar sobre as relações entre a química e as obras de arte. A obra de arte mais valiosa no mundo é um retrato de Jesus Cristo, de Leonardo da Vinci. Após 19 minutos de disputa em um leilão realizado em Nova York, virou o quadro mais caro da história, custando 450,3 milhões de dólares, aproximadamente 1,5 bilhões de reais. O recorde até o dia 15 de novembro de 2017 era de um Picasso, leiloado por 179,4 milhões de dólares em Nova York, em maio de 2015. O mercado de obras de arte envolve valores muito altos. Nesse sentido, a certificação da autenticidade de obras de arte existe para combater as falsificações. No caso da pintura, são analisados os padrões das pinceladas, o material utilizado de acordo com os tempos históricos, o parecer de especialistas, a procedência da propriedade e a maior marca de autoria, a assinatura do autor na obra. A química, através do tempo, assumiu o papel de protagonista nos processos de reconhecimento de autenticidade e autoria. Passou a considerar os materiais utilizados, as técnicas e evitar a degradação de obras. Do ponto de vista forense, a composição química dos objetos é incontestável para atestar os casos de falsificações. Muitos métodos analíticos podem ser utilizados, mas a grande maioria deles demanda a remoção de um fragmento da obra, que nem sempre é possível. Reproduções de quadros são permitidos com numerações autorizadas. Se o número de exemplares exceder o autorizado, elas não serão autênticas, serão cópias simples, ou seja, ilícitas. É uma das novas ferramentas de análise desenvolvida ao longo das últimas décadas, que identifica pigmentos utilizados em pinturas. Por meio de uma análise precisa da paleta de cores, é possível caracterizar um determinado momento histórico, como pintura rupestre, arte indígena brasileira, pintura pré-colombiana, selos, esculturas e até mesmo tecidos. Ajuda também na investigação da degradação de bens culturais, incluindo as obras de arte. A densidade de uma obra também pode ser avaliada para reconhecer a sua autenticidade. Existem falsificadores hábeis, por exemplo, em mimetizar a densidade do marfim misturando diferentes substâncias. Mas a espectroscopia Raman permite a identificação imediata dessa falsificação. Com a expansão da indústria química de pigmentos e corantes no século XX, a identificação de corantes modernos nas falsificações ficou mais fácil. As fitalocianinas, por exemplo, são substâncias sintéticas que começaram a ser comercializadas a partir de 1930. A sua presença em obras antes dessa data geram dúvidas quanto à autenticidade da obra. Há mais de 15 mil anos, nas pinturas rupestres encontradas em cavernas, os principais pigmentos utilizados eram provenientes de jazidas de óxidos de ferro. Basicamente, a limonita ou amarelo ocre, a hematita ou vermelho ocre, giz branco e preto. O giz branco era obtido a partir do carbonato de cálcio e o preto era a fuligem da queima da gordura da caça. Com os egípcios surgiram os óxidos, cores terrosas, que eram lavados, aumentando sua força e pureza. Nesse momento, pigmentos novos eram descobertos a partir dos minerais. O azul do Egito foi o mais famoso deles. Na antiguidade, foram descobertas a maior parte dos pigmentos naturais. Então, essa paleta de cores perdurou a Idade Média. Durante o renascimento das artes na Itália, novos tons terra foram obtidos, a partir da queima do siena e da sombra natural. Processos egípcios foram desenvolvidos na confecção de tintas à base de laca e do amarelo Nápoles. O azul ultramarino passou a ser usado, confeccionado a partir do lápis lazuli. No século XVIII, o advento da química moderna permitiu ao mundo ver o surgimento de novos pigmentos. O industrial alemão Dies Bah, em 1704, fazia um vermelho tipo laca, que necessitava o uso de cloreto de potássio como um composto alcalino.
Quando acabou, ele passou a utilizar resíduos contaminados por óleo animal, o que deu origem ao azul da Prússia, que é utilizado até hoje. E este foi o primeiro pigmento sintetizado quimicamente. Existem 4 testes científicos considerados tecnologia antifraude, que podem detectar falsificações. No exame estratigráfico, um pequeno pedaço da tela é retirado e analisado no microscópio, para identificar se as camadas de tinta e verniz seguem a ordem que o autor da obra costumava aplicar. No exame ultravioleta, a luz é projetada sobre a tela, o que destaca retoques mais escuros e permite perceber, por exemplo, se uma tela antiga foi falsificada para parecer a obra de um artista famoso. O terceiro teste é realizado com raio-x, que revela, além das várias camadas de tinta utilizada, o tecido, os grampos na tela, os arranhões e riscos imperceptíveis a olho nu. Em algumas situações, qualquer marca pode revelar um falsário. O último dos testes é o exame de infravermelho, que ajuda a identificar o chamado pentimento ou arrependimento, que é a primeira camada de esboços desprezado pelo artista. Podemos contar a história de um quadro a partir de seus pigmentos. Eles permitem inferir a data aproximada em que a obra foi realizada e a localização geográfica. Esse fato permite datar e catalogar obras antigas que tenham sido recentemente descobertas e desmascarar obras que foram falsamente atribuídas a grandes mestres da pintura. Um caso que teve repercussão mundial foi o da Madonna do Véu. Especialistas e conhecedores de arte consideraram uma obra-prima de Botticelli, a mais magnífica entre os pintores florentinos. Apresentada ao público alguns anos depois, começaram a surgir dúvidas em relação à autenticidade da obra, principalmente devido às características da tinta, que datavam do século XVIII e não do século XV. Anos depois, a obra foi identificada como realizada pelo mestre na arte da falsificação, Umberto Giunti. Só foi possível produzir o azul a partir da mineração, que ocorreu pela primeira vez com os egípcios. Em meados de 2200 a.C., o azul egípcio foi a primeira cor produzida sinteticamente, o que coincidiu com a construção das pirâmides do Egito. Era o resultado de um vidro azul opaco, esmagado e misturado a colas ou clara de ovo, e dava origem a uma tinta mais duradoura. Os egípcios combinavam calcário, areia e um mineral verde como a malaquita com cobre. Depois, aqueciam a solução a uma temperatura entre 800 e 900 graus. Até a era industrial, o azul era um pigmento raro e caro, associado à realeza e divindades. Durante a Idade Média, o azul foi usado para realçar representações de figuras religiosas, como a Virgem Maria. A Igreja Católica era a instituição mais rica da época. No Renascimento, o uso do lápis lazuli legítimo, de primeira qualidade, valorizava a obra e era uma das principais cláusulas de contrato estabelecidas entre o mecenas e os artistas para encomendas de afrescos. Por volta de 1600, o lápis lazuli extraído de minas do Afeganistão era a matéria-prima do azul utilizado em obras clássicas e recebia o nome de ultramarino. Em alguns momentos no Renascimento, o azul ultramarino era mais caro do que o ouro. A relação entre os pintores e o azul deu origem a algumas lendas. Uma delas é que Michelangelo teria deixado a pintura O Sepultamento inacabada, por falta de fundos para pintar de azul ultramarino as partes que faltavam. Johannes Werner, na tela Moça com Brinco de Pérolas, usava tanto azul que teria deixado sua família com várias dívidas. O branco, composto de carbonato de chumbo, é um dos pigmentos mais antigos. Utilizado desde o Império Romano, se consagrou na Antiguidade, fazendo parte da paleta de cores dos cânones da Era de Ouro. Feito a partir de chumbo, foi substituído pelo óxido de zinco em 1782. A diferença entre os dois é a transparência do óxido de zinco, frente à capacidade de cobertura do chumbo. O dióxido de titânio passou a ser testado a partir de 1821. Agora, vamos conhecer alguns testes das paletas de alguns pintores do Renascimento e do Barroco, relacionando com testes químicos dos pigmentos.
A paleta de Sandro Botticelli para a obra Madonna, Cobambino e San Giovannino, de 1538. Amarelo de estanho tipo 1, amarelo ocre, azul ultramarino, lápis lazuli, branco de chumbo, malaquita, preto de carbono, vermilhão, cinnabar. Agora a paleta de El Greco para a obra O Batismo de Cristo, de 1567. Amarelo ocre, azul ultramarino, lápis lazuli, branco de chumbo, índigo, madrelacque, orpimento, preto de carbono, resinato de cobre, sombra queimada, terras naturais. Pode incluir pelo menos 10 pigmentos diferentes. A paleta de Michelangelo Merese di Caravaggio para a obra Medúzia, de 1596. Amarelo de estanho, amarelo ocre, branco de chumbo, preto de carbono, verde gris, terras naturais. Pode incluir pelo menos 10 pigmentos diferentes. Paleta de Johannes Vermeer para a obra Young Woman Seated at a Virginal, de 1670. Amarelo de estanho tipo 1, lazurite, vermilhão, branco de chumbo, óxidos de ferro vermelhos e amarelos, sombra queimada, preto de carbono, terra verde. Conhecer a composição química dos pigmentos e técnicas de análise não destrutivas possibilitam importante relação entre a química e as artes, que vai desde a autenticidade até a preservação das obras. Não deixem de complementar a semana com a leitura dos textos indicados como material base e de apoio. Realizem as atividades e participem do fórum para aprofundarmos as discussões. Até a próxima aula!